Estou de volta ao Odawara. O sol já está a baixar, mas eu quero aproveitar este final de tarde para tentar ir até à costa e mostrar-vos a praia. A razão pela qual esta terra prosperou no período Edo é porque ela fica entalada entre o mar e a montanha, entre o oceano e o monte Hakone. Passa aqui necessariamente o Tokaido e também porque, obviamente, os senhores feudais que tomavam conta deste território sabiam gerir tudo isso, mas tem todas as riquezas. À medida que vocês vão andando na direção do mar, a atmosfera muda muito. O ar fica completamente um ar de praia. É uma mudança brutal, supostamente em um sítio tão perto uma coisa da outra, sobretudo se vieram da Hakone. É super fácil seguir esta rua, é mesmo ir sempre a direito, e quando chegam aqui a esta parte, tecnicamente vocês já estão virados para o oceano, só que ainda têm aqui algumas casas à vossa frente. Então vocês podem escolher ir por ali e fazer assim e assim, ou seja, virar para aquele lado e depois por ali, ou podem fazer por este lado. Vou fazer por este lado. Esta avenida que corre ao longo da costa é histórica, por isso é que eles têm ali uma fotografia antiga de como esta rua era antes. E aí vou eu a caminho do mar. Aqui já está um vento muito característico e muito familiar. Olha o monte de Odawara. Muito característico e muito familiar a qualquer pessoa que mora num país como Portugal, não é? Que é todo ele uma grande praia. Portanto, este ar marítimo, este ventinho, este cheirinho a iodo, estamos completamente no sítio em que sentimos que estamos à beira do mar. É uma transformação de atmosfera, de umidade relativa do ar, de cheiros e de sensação e de densidade da atmosfera e de tudo. Uma transformação brutal se vocês vieram da montanha de Hakone, por exemplo. O que nos diz muito acerca da diversidade daquilo que seria o reino de Odawara, ou o domínio de Odawara. Estes pequenos shrines, estes pequenos santuáriozinhos nas ruas são adoráveis. Vou-vos mostrar um bocadinho mais de perto. Este é dedicado a Inari. Ando isto por todo o lado. Eu às vezes nem me foco muito, mas a ver por todo o lado não o torna menos especial, obviamente. Já está com aquela luz do final da tarde. Quero ver mesmo se apanho o pôr do sol. Edifícios que vocês vão ver aqui inteiramente cobertos de redes de pesca. São redes de pesca. Os edifícios que estão cobertos de redes de pesca são muito curiosos, mas isto são workshops, são pequenas fábricas familiares de pasta de peixe. Então, aquilo que vocês veem muitas vezes num ramen ou noutros tipos de pratos japoneses são feitos à base de peixes brancos, geralmente. Então, os peixes brancos são desossados, são cozidos a vapor, são prensados e só mesmo a proteína do peixe é que depois é prensada nestas espécies de bloquinhos. E isto é aqui a especialidade da Odawara, obviamente porque está à beira do mar. Isto faz com que durem um bocadinho mais de tempo. A própria músculo, não é, do peixe, a carne do peixe, digamos assim, pode ser misturada com outros ingredientes para lhe dar sabor, dura um bocadinho mais de tempo, sobretudo hoje em dia que existe refrigeração. Originalmente isto faria com que o peixe durasse, sei lá, máximo uma semana, mas isso já era bom para poder transportar, melhor do que o peixe fresco pelo menos. Então, este tipo de workshops vocês, alguns deles até podem visitar e podem fazer mesmo a experiência de fazer degustação, aprender um bocadinho mais sobre esta produção aqui da região. E as ruas que dão acesso à praia, obviamente são as ruas onde estão estes workshops. Não é uma coisa assim super fácil para um turista fazer,
vocês têm que reservar com a agência de turismo daqui, têm que ter alguns contactos locais. Eles não estão propriamente a modos de vamos espalhar pelo pessoal todo como é que nós fazemos isto. Isto ainda é um bocado um segredo de família, estão a perceber? Eles prezam-se de terem receitas específicas, cada uma destas coisas. Mas pronto, mas esta zona onde nós estamos, que era a zona do mercado do peixe e dos processamentos do próprio peixe e das várias partes dos peixes, continua a ter a mesma utilização, continua a ter as mesmas famílias, as mesmas casas. Hoje em dia transformaram-se em pequenas fábricas. E ali está o túnel para o mar. Sim. Estes túneis, existem vários aqui em Odawara, também são uma maneira de proteger a cidade dos tsunamis, porque se vier um tsunami simplesmente fecham o túnel. Existem barreiras para fechar isto. Aliás, fecham os túneis. E assim o tsunami em princípio não consegue galgar ali aquela parte do viaduto da autoestrada. Eles chamam mesmo estes túneis da Door to the Sea, mas eu não sei se eu consigo focar o mar aqui dentro. E parece-me que tem luz a mais. Uau! Ok, está bastante vento, desculpem lá o barulho, mas é muito bonito. Sim, é mesmo a porta para o mar. Aqui a caminho da praia já começa a haver alguns sítios onde alugam pranchas de surf e coisas assim. Kanagawa também tem uma cena de surf, eu não diria que é tão desenvolvida como em Portugal, mas é relevante. Não exatamente nesta altura do ano, mas pronto. Encontrei aqui, por acaso não andava à procura dele, um templo que até é bom para vos falar de uma coisa. Então, estes daimyos, estes senhores feudais, que entravam na guerra uns com os outros para posse de territórios, quando eles adquiriam um território novo, muitas vezes eles transferiam santuários, transferiam templos de uns sítios para os outros. E este é um desses exemplos. Portanto, quando um determinado senhor feudal, Okubo, se tornou o dono do castelo de Odawara em 1590, trouxeram para aqui um templo budista para se tornar o templo da família, em 1593. E isso era um acontecimento relativamente comum. Então muitas vezes vocês encontram um templo não no seu sítio original, mas no sítio para onde a família se mudou. Principalmente se é tipo, vai ser o panteão da família, ou é o templo onde está o panteão da família. Bem, eu penso que eu ainda posso entrar. Normalmente a esta hora já não se pode entrar. Se não puder entrar e alguém disser alguma coisa, eu volto a sair. Tem um cemitério associado, todos aqueles baldinhos de madeira e aqueles, como chamar, malgas com uma pega de metal, servem para as pessoas pegarem quando chegam aqui e levarem até às sepulturas dos seus entes queridos, dos seus familiares, e lavarem as sepulturas, porque é assim que os japoneses cuidam dos cemitérios, lavam as sepulturas. Elas não são realmente sepulturas, não está lá ninguém, são pedras em que está escrito o nome da pessoa, o nome búdico pós-mortem da pessoa, que normalmente não é o nome que a pessoa teve em vida.
muito bonita. Olha, aqui no cantinho do telhado tem ondas. Como ondas do mar. Muito tranquilo este pequeno tempo. Tirando o helicóptero que está a passar ali ao lado. Este barulho que vocês vão estar a ouvir é um helicóptero. Já não é o primeiro que eu estou a ouvir hoje, não sei o que é que se passa. É um recanto muito tranquilo. Então agora estou a ir para outra parte da costa, da praia, para ver se chego um bocadinho mais perto de um farol vermelho que eu vi quando estava do outro lado, depois do tal túnel para o mar. Eu vi que nesta direção havia um farol vermelho. Então vou ver se consigo chegar lá. Cheira tão bem. Uau, cheira mesmo bem. Não me admirava nada que o acesso ao farol tivesse cortado por questões de segurança, mas não custa tentar. Olha ali o mar à frente. Acho que está cortado. Deixaram passar. Pedi ao Senhor das Obras para deixar passar. Ele disse que sim. E pelos vistos já disse que sim a mais pessoas. Porque está ali um casalinho à frente. Também. Portanto, o Senhor das Obras deixa passar casalinhos românticos e miúdas que queiram filmar vídeos para o YouTube. Esta gente é fixe. Há tanto vento aqui. Desculpem se há imenso ruído de vento. Mas a vista é sublime. É muito tuga da minha parte estar genuinamente muito feliz por estar num promontório junto ao mar e particularmente à beira de um farol. É que de outra vez no Japão em que eu fiz coisas como ir num barco de pesca, pescar à linha e saíram-me sardinhas, as pessoas disseram, isso é tão português da tua parte. E eu agora fico a pensar nessas coisas, estão a ver? À esperança para o Japão. De vez em quando há barzinhos na praia. Eu acho que a praia e os sítios assim com muita natureza traz ao de cima o melhor das pessoas. Quando é que ele vai? Porquê é que ele vai para longe? Não vais para longe, não deixes a miúda sozinha. Ela não quer saber se tu tens coragem de enfrentar as ondas, ela quer é que tu estejas ao pé dela. Oh meu Deus. Ele foi tirar uma fotografia e deixou a miúda sozinha. Não deixes a miúda sozinha, que ela começa a ter tempo que pensar e ponderar as coisas. Não. Não deixa a miúda sozinha com os seus próprios pensamentos. Agarra a miúda. Ok, se calhar mesmo na praia não há esperança para os japoneses.
Mesmo quando é de noite, vocês podem usar a zona do castelo, o parque do castelo, como um corta-mato. Ou seja, eu tenho que ir de uma ponta a outra e não me apetece ir para a avenida principal. Então eu vou andar por aqui. Ok, passei a maior parte da noite, até quase às 5 da manhã, e depois dormi um bocado a editar vídeos no sítio onde eu estou, porque era indiferente se eu estava acordada ou não, porque há um bar debaixo deste alojamento e, portanto, havia música super alta até às 5 da manhã. Ai, os sítios onde eu tenho que ficar entre tours não são propriamente glamourosos, mas enfim, estamos a cortar custos. Então agora estou a tentar pôr-me apresentável, minimamente higiênica, porque quero ir à rua comer alguma coisa, estou absolutamente faminta. Desde que acordei estive a editar vídeos também, portanto ainda só bebi café, daqueles cafés fabulosos de lata, a que fui tirar na máquina aqui mesmo dentro do hotel. Portanto agora vou sair, vou apanhar sol, recarregar vitamina D e procurar um sítio para comer. E se tudo correr bem, vou-vos mostrar. Portanto, vamos para coisas melhores, fora da casa de banho. Se vocês estiverem a andar na rua, como eu estava depois de ter lavado o cabelo, não se esqueçam de prender o cabelo. Eu ainda tinha o cabelo molhado e, portanto, não o tinha preso. Mas eu sei isto, mas só para lembrar, são pequenas coisas. Passou um miúdo por mim, um miúdo mesmo muito pequeno, e disse em japonês que eu parecia um tipo de demóniozinho, obake, espírito, demóniozinho. Porque realmente, às vezes até nas peças de teatro, aqueles que têm os cabelos muito farfalhudos e muito soltos e a abanar ao vento são não humanos. Então, desde pequeninos que eles veem nas histórias das crianças, nos livros das histórias e mesmo quando eventualmente se forem assistir a casa, olha que estou bonita, veem essa coisa. Portanto, se tiverem cabelos compridos e farfalhudos, tipo isto, eu vou ter que prender melhor o cabelo. Não os deixem assim, soltos ao vento. Não é que vão particularmente aterrorizar crianças no caminho, mas estão a ver, é um elemento de fricção desnecessário na sociedade japonesa. Não precisam de provocar mais fricção e mais diferença do que aquilo que vocês provocam só por serem assim. Uma cena muito típica do Japão nos dias de sol é porem os cobertores e os futons a apanhar sol na varanda. Outra coisa curiosa é que vocês vão ver muitas toalhas, sempre, em todo o lado, estendidas. Desde que haja sol, há montes de toalhas. Eu achei isso muito curioso. E uma amiga japonesa que estava comigo, quando eu estava com ela, estava a dizer-me: é que os japoneses... Eu nem lhe perguntei nada, mas ela estava a falar de coisas que estávamos a ver. E ela: estas toalhas todas é porque nós japoneses lavamos as toalhas todos os dias. E disse-me isso como, tipo, uma coisa que nos distingue. E eu: what? E ela: é porque vocês... Porque ela já morou no Reino Unido. Porque vocês, como se limpam as toalhas depois do banho, dizem que já estão limpos. E as toalhas não têm que se lavar todos os dias. E eu fiz um clique, tipo, nós realmente pensamos assim. Porque nos limpamos as toalhas depois do banho, nós não lavamos na máquina as toalhas todos os dias. Com detergente. Os japoneses lavam e põem a secar. Então eles lavam muito mais toalhas, muito mais frequentemente. Pronto, foi assim um daqueles cliques, tipo, cultural differences. Pronto, vou continuar a andar. Eu acho que eu não vou comer nada tipicamente japonês. Vou só comer qualquer coisa barata, porque este é o meu dia off entre tours e o meu budget, quando eu estou por mim, é muito limitado. Portanto, não vos vou levar propriamente a uma experiência muito Japanese-ness. Quer dizer, mais ou menos, porque eu vi ali um Royal Host e se calhar eu vou lá. E de facto o Royal Host é onde os japoneses vão. Portanto, sim, eu vou fazer o que os japoneses vão para comer bem e poupar dinheiro. Não vou é fazer aquela coisa que os turistas querem fazer.
Mas pronto, mas olha, também é parte daquilo que eu vos posso mostrar, o Japão dos japoneses, do dia-a-dia. Então, onde é que os japoneses comem no dia-a-dia? O mais normal é fazerem marmita, fazerem ao bento, levarem para a escola ou para o trabalho. Quando não têm tempo de fazer isso, existem bentoyas, ou seja, lojas, são basicamente só stands, que são bancas de venda direta para a rua, que vendem os obentos. E há muitas nos sítios onde há escolas ou escritórios. Depois, essa é a segunda opção, por, digamos, preferência das pessoas. Depois existem muitos restaurantezinhos com tipo menus executivos. Estamos a falar de coisas sem dúvida que custem entre 700 a 800 ienes, porque as pessoas com o seu ordenado normal não podem pagar mais do que isso a almoçar. E depois existem cadeias do chamado Family Restaurants. A Royal Host é uma delas. E é onde as famílias e às vezes até os empregados e muitos estudantes vão, porque é barato. Portanto, é basicamente por isso. Uma vantagem do Royal Host para vocês, porque se estiverem a utilizar horários um bocadinho diferentes dos japoneses, é que eles servem em horários muito mais alargados. Então, se já passado 1 da tarde ou se já passado as 8 da noite, ainda conseguem comer em restaurantes deste estilo. Se vocês precisam de utilizar garfos e facas e colheres e de um menu em inglês, as cadeias de Family Restaurant são uma boa opção para vocês. Se não tiverem ninguém com vocês que fale japonês e vos ajude a interpretar os menus, ou se só forem a restaurantes que tenham o menu em japonês e que não providenciem nem garfos, nem facas, nem colheres, e se não estiverem habituados pode ser difícil para vocês. Mas neste tipo de sítios, apesar da população alvo deles ser japonesa, como o que eles têm são menus que têm também a opção de inspiração ocidental. Embora seja a maneira japonesa de fazer os menus, mas tem coisas como carne de vaca, omelete, salada verde, que são coisas de tradição da gastronomia ocidental e não da gastronomia japonesa. Por isso eles também têm os menus em inglês. E outra coisa é que a maior parte destas cadeias de Family Restaurants foram criadas em contexto de portos comerciais, como por exemplo de Yokohama, ou foram registadas como inicialmente restaurantes de inspiração ocidental. Embora vocês notem que isto é muito especificamente japonês. Então a minha entrada é uma salada verde com um molhinho muito suave, basicamente molho de soja e mais alguns temperos, mas sem maionese e sem molhos pesados, e uma sopinha, basicamente um consomé, uma sopinha com alguma couvinha e um caldo de vegetais. Esta é a minha entrada. No menu que eu escolhi, o meu segundo prato é bife grelhado com 3 pimentas ou várias pimentas e um molho, que é molho à base de alho. Tem alguns vegetaizinhos grelhados ali ao lado e vem numa caminha de arroz. Este arroz é tipo arroz estofado, não é arroz branco normal. Então este menu que eu escolhi vai incluir também batata doce, a seguir a isto, como uma espécie de mini sobremesa. Existe um drink bar associado. O drink bar significa que vocês têm um sítio onde podem buscar água, vários tipos de refrigerantes e sumos e depois cafés à descrição. Então, é um menu muito bom e este vai ser a primeira vez que eu estou a comer carne vermelha em quase um mês. Acho que me vai saber muito bem. Não se esqueçam de comer até o último grão de arroz. Espera aí, ainda há cá mais uma. Pronto. Já está. Se não comerem até o último grão de arroz, ofendem as pessoas. Os chefes, os empregados, etc. Ainda bem que as doses são pequenas, porque vocês assim conseguem. Em Portugal eu nunca consigo comer até o último grão de arroz. Não, impossível. Aqui no Japão consigo.
E no final do meu menu chegou o meu docinho de batata doce, que é pequenino e fofo. Isto não é só batata doce, isto é batata doce que foi feita no forno, depois foi tirada a polpa, foi amassada. Geralmente é extra, adocicada com mel ou algum tipo de syrup, raramente com açúcar branco, normalmente é tipo molaço ou qualquer coisa assim, e depois é moldada neste formato e depois vai ao forno outra vez a testar. É delicioso. E fui buscar um chazinho de Darjeeling. Estes drink bars costumam ter várias opções de chás e chás muito bons. Claro, quem preferir café pode ter café. Portanto, o preço deste almoço vai ser 2.600 ienes, o dobro do meu orçamento normal para almoço e jantar, mas vale a pena porque eu não tomei pequeno almoço e não vou tomar jantar. Eu ainda tenho uma maçã, uma banana e algumas fatias de pão de forma. Isso vai muito mais do que chegar para o jantar de hoje. Hoje não é um dia de andar com tours de grupo, por isso não preciso de comer muito, não estou a gastar assim muita energia. E acho que vale a pena num dia como este fiz tomar uma refeição quentinha a um restaurante. Vou sair muito reconfortada e apanhar um bocadinho mais de solinho que é preciso. Para vocês, se vocês fossem a um restaurante verdadeiramente ocidentalizado aqui no Japão, para comerem isso, vocês pagariam na boa 6.000 ienes em vez de 2.600. Se fosse um restaurante francês ou italiano, enfim, um restaurante estiloso, não um restaurante de uma cadeia family restaurant, vocês pagariam entre 5.000 a 6.000 ienes por isto. Então, esta é uma opção low budget, as doses são do tamanho certo, a qualidade é muito boa. E então aquela é a Kokusai Dori e eu estou na zona de Honshu, lojas de pesca. A zona de Honshu já é um bocadinho mais longe da estação da Adawara principal, portanto decididamente não é uma zona turística. Tem bastantes lojas de pesca e bastantes lojas de cerâmica, como esta aqui. E também tem mercadinhos de frutas e legumes e selos para fazer o carimbo da pessoa, não é? Aqui no Japão as pessoas assinam com carimbo. Então são aquele tipo de negócios que os japoneses precisam no dia a dia. Lavandaria automática, enfim, da vida do dia a dia dos japoneses. E eu estou aqui porque o Royal Host era aqui e porque eu vou aos Correios a seguir, porque vou enviar postais para Portugal, para as pessoas que participaram no passatempo, que não era bem um passatempo, era assim uma espécie de shout-out, pessoal, vão ver o meu canal do YouTube, promovam-no nas vossas redes sociais e depois recebem postais do Japão. A coisa ongoing, não é? Portanto, eu continuo aqui, eu continuo no sítio, sempre em sítios onde há postais giros, portanto, continuo a poder mandar postais para Portugal. Vão ver os meus vídeos do YouTube, se acharem 1 ou 2 ou 3 que gostam, promovam o canal e promovam esses vídeos nas vossas redes sociais, conforme aquilo que também gostarem mais. E depois digam, olha, ainda tens postais no Japão? Manda para mim, que eu mando. Pronto. Então agora estou quase a chegar aos Correios. Apesar de ser dia de semana, está muito sossegadinho. Os Correios aqui no Japão, Japan Post, dão jeito para, obviamente, mandar cartas e postais. Se for mandar encomendas é bastante mais complicado. Vejam o meu vídeo sobre isso aqui no canal do YouTube. Mas também dão jeito para fazer levantamentos de dinheiro. Tem máquinas ATM que são boas para as taxas. São estas e as das lojas de conveniência. Então, como é preciso fazer essas duas coisas, porquê que aqui no Japão vocês têm de facto que andar com cash? Para além do óbvio, há muitos sítios que não vos deixam pagar de outra maneira. A questão é que vocês têm que estar sempre preparados para o facto de poder haver alguma coisa em que o corte da eletricidade é necessário. Não é? Aqui no Japão há bastantes desastres naturais. Além dos desastres naturais, pode haver corte de eletricidade por muitas outras razões. E se vocês estiverem dependentes do funcionamento dos terminais de leitura dos cartões de crédito, que
estão em equipamentos eletrónicos e precisam de estar ligados à corrente, vocês não vão poder pagar nada. Durante os 3, 4, às vezes uma semana que dura o restabelecimento dos serviços de água, gás e eletricidade, como aconteceu no início deste ano, quando foi o terremoto na Península de Noto, vocês não podem contar com dinheiro digital. Vocês têm que funcionar de uma maneira perfeitamente analógica e com cash. Portanto, sim, essa também é uma razão a ter em consideração no facto de vocês terem que ter dinheiro com vocês.